DevOps, um retorno aos fundamentos. O vídeo de hoje, nós vamos destacar 6 razões da lenta adoção do DevOps. Nós estamos com DevOps desde o ano 2009 e desde então houve um gatilho motivador que foi o trabalho separado de equipes que tentam otimização local. Grande parte dessa definição do que seria o DevOps está fundado nessa necessidade de integrar trabalhos isolados para poder dar resultados ao negócio. Bom, nós estamos há mais de 13, 14 anos com DevOps no mercado. O que aconteceu? Por que as organizações ainda não acordaram para poder melhorar seus processos, seus resultados, trazer talvez economias do ponto de vista de custos, trazer alta eficácia, eficiência no trabalho, a partir da eliminação de desperdícios do ponto de vista técnico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de processos, do ponto de vista, inclusive, de pessoas. Alta rotatividade, falta de entendimento, falta de produtividade, estresse imenso no trabalho do nosso dia a dia. E ainda nós acreditamos que trabalhar com agilidade de maneira isolada, ou seja, desenvolvimento do software de um canto, usando o Scrum, ou aquele modelo escalado, que isole as equipes ou delimite um espaço para o qual o próprio DevOps fique num canto, como mais um silo encarregado de ferramentas. Do outro lado, também forçamos a necessidade de trabalhar com operação também que sofre consequências e não pode fazer muito para melhorar. Então, agora eu vou falar sobre essas 6 principais razões pela qual as organizações de mercado, especialmente aqui no Brasil, ainda estão pensando, certo, em adiar essa adoção de DevOps. Primeira delas, que é talvez a fundamental, falta de entendimento, falta de compreensão. Lembrem de que para poder produzir software de maneira adequada, de maneira aderente às necessidades da organização, eu tenho talvez 2 ou 3 fases principais. A fase de construção, a fase de produto, que você fala. A fase de liberação, que é toda uma validação que existe, que muitas vezes demora uma quantidade de tempo exagerada. E a fase de operação, na qual nós estamos sofrendo pela falta de qualidade. Olhando para isso, se eu demoro, por exemplo, alguns minutos, algumas horas em produzir uma mudança, talvez no máximo alguns dias, mas isso é talvez extremo, alguma funcionalidade que já preciso melhorar, talvez eu demore algumas horas em fazer. Depois, eu preciso integrar, preciso testar, preciso avaliar segurança, preciso fazer homologação, preciso integrar todo esse código, preciso implantar. Esse processo pode demorar semanas ou meses. Quando trabalhamos em DevOps, isso pode demorar na ordem de minutos, talvez até segundos, dependendo de como a arquitetura foi construída. Então, nós estamos economizando uma quantidade de tempo gigante. Ainda mais, no modelo tradicional, grande parte de todas as atividades que estão sendo executadas após a construção são feitas de maneira manual. Com DevOps, eu utilizo o melhor ferramental necessário para poder elevar o grau de precisão, repetição precisa, com testes automatizados abrangentes. Então, olhar para qualquer organização que deseje trabalhar com DevOps, os benefícios são gritantes. O que está acontecendo? Talvez DevOps é entendido como uma cultura, talvez um fantasma de cultura que ainda não se entende o que é. Segundo, delegado a equipes de ferramentas, implementar, vamos contratar um engenheiro DevOps, do ponto de vista do clássico, o que significa, por isso estou chamando aqui retorno aos fundamentos do DevOps. O engenheiro DevOps não irá
criar a mudança necessária para poder afetar alinhamento estratégico, alinhamento executivo, empoderamento de lideranças, mudança cultural necessária para poder criar um movimento de maior empatia e colaboração, para poder realmente enfrentar, encarar e ter coragem de focar em cima de melhorias. A segunda tem a ver com cultura organizacional resistente à mudança. É lógico que se a organização está estruturada em silos, está estruturada com gerentes, coordenadores e muitas vezes até diretorias, trabalhar de maneira horizontal, orientado a fluxo, orientados, certo, a resultados, orientado ao que é importante, e não simplesmente trabalhar de maneira isolada, né? Eu fiz minha parte, agora o problema é teu, né? Implantar um problema teu, resolver um incidente, é problema do outro time que está lá, não tenho nada a ver com isso. Logicamente que cada uma dessas áreas será extremamente resistente a mudar e trabalhar de maneira mais colaborativa. Então, esse empoderamento acaba ainda mais permeado por objetivos, metas, resultados parciais, onde eu consegui produzir mais código, então eu ganho meu bônus do ponto de vista de gestão de produto, mas a qualidade foi lá embaixo, mas esse problema da outra área, a outra área que resolveu o problema de incidentes, que veio a parte de segurança, que veio a parte de resiliência, isso não é problema nosso. Acaba, logicamente, perpetuando um processo na qual qualquer mudança poderia ser muito complicada. Weston, né, já define, né, estudando as organizações e as culturas, organizações patológicas, burocráticas e generativas. As organizações burocráticas e patológicas estão focadas em uma estrutura hierarquizada de comando e controle muito forte, que são, na verdade, a grande maioria das organizações de mercado. Uma organização generativa, né, que consiga trabalhar em cima do modelo horizontal, enriquecendo a capacidade criativa de quem executa as atividades e possa realmente trazer melhorias, é um modelo bastante diferente. É um modelo que Lean planteia desde o início, Lean do ponto de vista de um processo de fluxo contínuo, um processo de fluxo de uma peça, um processo de alta qualidade, de eliminação de desperdícios, de alto alinhamento, de qualidade na fonte, irá trazer uma mudança realmente fundamental. O Westrum planteia, inclusive, estratégias para poder mudar de cultura, através de assessment, através de análise de clima, e a partir daí estruturar planos de melhoria. Então, olhando para essa nosso conjunto de soluções que nós temos adaptativo das técnicas tradicionais, nós temos uma quantidade muito grande de elementos que permitem estabelecer caminhos de mudança para um modelo DevOps. Vamos na terceira. Falta de liderança e patrocínio executivo. Olhando para a direção, onde nós temos, claro que desejo alguma coisa muito mais eficiente, porque hoje meu dia a dia é bastante sofrido do ponto de vista de direção, e do ponto de vista técnico, claro que eu quero melhorias, claro que eu quero trabalhar de maneira mais confortável, claro que eu quero trabalhar de maneira mais criativa, claro que eu quero trabalhar com menos estresse, claro que eu quero trabalhar dentro do horário de trabalho, claro que eu quero ser reconhecido. Então, nós temos dois extremos, né, querendo mudanças e uma liderança intermediária. Talvez, outro ponto importante é a falta de conhecimento, né? Bem colocada aí no primeiro ponto. Complexidade da integração. Os modelos clássicos, cascata, agilidade do ponto de vista do Scrum, pressão em cima de entregas, exigir produtividade por linha de código produzida, sei lá, coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, têm criado condições de criar arquiteturas que se chamam legadas, ou seja, não tem testes automatizados, tem uma dívida técnica muito alta, o que impede ter agilidade e adaptabilidade às mudanças dentro desse processo. Entendemos a partir daí que a migração de arquiteturas
monolitos para componentizadas, não é um processo de um dia para o outro. Mas existem técnicas que nos permitem fazer isso. Segundo ponto, a própria complexidade da integração, que pode ser a integração de várias soluções bastante complexas, acaba sendo melhor gerida de forma automatizada através de uma gestão de dependências, gestão de configuração, gestão de controle de versão. Tudo isso são ferramentas básicas para poder ter uma evolução incremental com um tamanho de lotes menores para poder garantir uma maior estabilidade em produção. Quinto ponto: medo de riscos e interrupções. Quando nós temos, na verdade, um emaranhado de soluções bastante complexas, entendendo inclusive que as pessoas tiveram uma rotatividade muito grande, né? As equipes sofreram rotatividade a partir de gente que foi embora, estresse, contratação, crescimento, demandas de pouca produtividade, etc. Claramente, entender ou mexer em algo que está funcionando me gera uma condição de alto risco, né? Que poderia, eventualmente, me levar a estabelecer regras como não mexe, está funcionando, não mexe, né? Isso é bastante comum, especialmente quando não tem um entendimento do que está sendo gerenciado. Essa miopia na gestão de infraestruturas complexas vai fazer com que eu seja muito conservador, ou talvez seja avesso a criar mudanças. Em DevOps existem várias técnicas que nos permitem trabalhar em cima de uma evolução integrada, a técnica do estrangulamento, feature flag, branch por abstração, etc. Uma série de técnicas, além das próprias de implantação canário, Blue Green, cluster imunes, que nos permitem, fortalecem a possibilidade de mexer e poder voltar ao estado anterior sem que isso me gere grandes riscos. Então, logicamente que DevOps não é somente cultura, não é somente ferramental, na verdade é um conjunto de estratégias bastante rica, que tem se demonstrado no mercado, especialmente para organizações que têm adotado, uns benefícios gigantes, em relação ao modelo tradicional. O último ponto que estou trazendo são os ciclos de lançamento longos e ineficientes. Isso tem muita relação com gestão de mudança conservadora, com acumular muito trabalho, para criar uma release que é bastante delicada de implantar, o alto risco que o negócio tem em relação às próprias tecnologias que são utilizadas para alavancar o próprio crescimento da organização, etc., vão gerando, talvez alguns mitos, Se eu seguro mais a mudança, se tenho menos mudanças em produção, com menos frequência, talvez eu seja mais conservador em relação a riscos. Isso tem se demonstrado o contrário. Ou seja, mais demoro, maior é o tamanho do lote, mais esse cavalo de Troia aumenta com surpresas que não consegui, eventualmente, testar, validar e ter certeza de que não estou estragando alguma coisa que está funcionando. Então, isso pode ser realmente mais um problema, que, como já comentei, existem muitas técnicas dentro do próprio DevOps que facilitam isso. Então, eu sugiro, a partir daí, certo? Entender, conhecer um pouco mais do DevOps. Bom, nós somos HNZ, empresa especializada em treinamentos e consultorias em DevOps. Nós temos uma série de treinamentos, uma série de consultorias associadas à evolução, maturidade